Homens, como que vocês costumam louvar o Senhor? O que vocês usam para louvar a Deus? A boca, justamente. Vocês costumam cantar com a boca, não é verdade? Mas não precisa louvar a Deus só com a boca. A gente pode usar o nosso corpo para louvar a Deus também. Então, para vocês ficar agora mais solto, pode chacoalhar aí. Vai, se chacoalha, se solta. Pode soltar na mão, se chacoalha. Tira aí todo o estresse, vai se chacoalhando aí. Levanta os ombros, abaixa. Vamos, Vitória, respira, se chacoalha aí. Em nome de Jesus. Vai se chacoalhando aí, que daqui a pouco você vai entrar no mistério do Senhor. Aleluia. Pronto, já deu para aliviar um pouco, né? O fardo já saiu das costas, né? Agora você vai ficar de frente para a sua dupla. Olha para a cara dela, para a cara dele. Cara não, é muito forte, né? Para a face, para o rosto, é mais educado, né? Olha aí de frente para ele. Pergunte o nome dele, vocês ainda não se conhecem. Qual é o teu nome mesmo, irmã? Diga aí para ele. Já se conheceram? Como que é o nome da tua amiga? Eita, minha chará. E o nome da tua? Vitória. Já se conheceram, Vitória? Qual que é o nome da tua amiga? Meu Deus. Vocês já se conheceram mesmo? Diz amém. Amém. Então qual é o nome da tua dupla? Davi. Eu acho que mais ou menos, né? Mas tá bom. Agora nós vamos começar a louvar Deus junto com a tua dupla. E vocês vão fazer assim, igual o irmão César e a irmã Leia aqui, ó. Vai ser o nosso modelo. Vai ser assim, um vai levantar a mão, quando um levanta, o outro fica com a mão baixa. Vamos lá, Leia. Você vai começar, César? César começa. César vai levantar a mão e vai falar, glória a Deus. Glória a Deus. A Leia vai dobrar os joelhos e vai falar, aleluia. Aí o César vai falar, amém, levantando o pé. Levantando o pé, tá bom? É um de cada vez. Vamos lá, vamos ver se eles aprenderam. 1, 2, 3. De novo, vamos dar mais uma oportunidade. 1, 2, 3. Amém. Só que não pode parar. Quando o César falar amém, a Leia já vai levantar a mão e falar glória a Deus. E já vai continuando. Vamos lá, agora bem rápido. 1, 2, 3. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas não pode parar, tá, gente? Tem que ir sem parar. Vamos fazer um teste com todo mundo. Vamos ver se vocês aprenderam. Vai lá. Se concentre aí olhando para a tua dupla. Ah, vou dar uma oportunidade agora para vocês. Escolhe aí quem vai começar entre vocês dois. É você com a tua dupla. Quem vai começar? Entre vocês dois. Já escolheram? Leia e César. Eles não aprenderam muito bem. Quer o modelo de novo. Vamos ver eles de novo. Mais uma oportunidade. Vai. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Até eles estão errando, né? Vocês aprenderam? Quem aprendeu diz amém. Amém. Só quero ver. Todo mundo. 1, 2, 3. Gente, o que foi isso? Eu não entendi. Vocês pararam. Não, vamos de novo. Como assim você esqueceu? Eu esqueci quando eu levanto a perna, que fala mesmo. Um levanta a mão e diz. O outro abaixa o joelho e diz. E o outro levanta o pé e diz. Então vamos de novo. Se concentra aí com a tua dupla. 1, 2, 3. Vamos lá. Assim, assim, assim se louva a Deus. Assim, assim, assim se louva a Deus. De novo. Assim, assim, assim
talvez tem pessoas aqui ou tem jovens aqui que ainda não estão, não sabem qual o seu chamado, ou ainda não estão cumprindo o seu chamado. Mas hoje, através desta palestra aqui nesta manhã, você vai entender qual é o teu chamado. Irmãos, eu preparei aqui uma charge. Ali está Jesus, em cima das águas, chamando Pedro. E aí o Pedrinho, irmãos, que não é o discípulo, tá bom? Está indo lá, ó, atender o chamado do Senhor Jesus, mas olha como que ele está indo. Sendo que Jesus está onde? Em cima das águas. Aí Jesus disse, Pedro. Muitas vezes, irmãos, é isso que acontece com nós. É isso que acontece comigo e é isso que acontece com nós. Deus, ele está nos chamando para nós vivermos algo sobrenatural com Ele. Mas nós parece que não entendemos que Deus tem todo o poder na mão dele e nós queremos, às vezes, usar os nossos recursos para ir fazer a obra do Senhor. Com essa ilustração aí, eu queria falar um pouquinho do chamado na vida de Pedro, o discípulo Simão Pedro, que depois foi separado ao apóstolo. Por que eu quero trazer aqui o chamado de Pedro? Porque Pedro, irmãos, foi um homem tão simples e tão comum como eu e você. E Pedro, ele demorou para entender o chamado de Deus na vida dele. A Bíblia fala que Pedro, o Simão Pedro, discípulo de Jesus, ele não conhecia Jesus, mas o seu irmão André era discípulo de João Batista. Então, até então, Simão Pedro só ouvia falar de Jesus. Porém, um dia, Jesus estava passando pelo mar da Galileia e André diz, olha Pedro, aquele ali é Jesus, é o Mestre, é o Messias, aquele que João Batista veio anunciar. Então, eles agora já conheciam Jesus de longe, mas ainda não tinham tido um encontro, um contato direto com Jesus. Porém, um dia, Pedro, que era pescador, vivia da pesca, estava pescando lá no mar da Galileia. E a Bíblia fala que ele lançava a rede, puxava e nada conseguia pescar. Aí Jesus estava de longe olhando aquela cena, viu, e Jesus se aproximou e disse, ei, vocês aí, lança a rede do outro lado. Quando eles lançaram a rede do outro lado, que eles puxaram, a rede veio cheio de peixes. Então Jesus disse assim, se vocês quiserem me seguir, eu farei de vocês não mais pescador de peixes, mas sim pescadores de homens. Então qual era o chamado na vida de Pedro? Ser pescador de homens. Só que Pedro, ele larga na hora o seu barquinho, larga as suas redes e vai seguir Jesus. Parece que Pedro está cumprindo o seu chamado. A Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus operou, que foi naquela festa de casamento, quando ele transformou água em vinho, Pedro já estava ao lado de Jesus. Que a Bíblia fala que Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquela festa de casamento. A Bíblia não fala de Jesus na casa de nenhum outro dos discípulos, senão na casa de Pedro. Porque a Bíblia fala que chegando Jesus na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma e Jesus a curou. A Bíblia não fala de nenhum outro discípulo que viveu um milagre tão sobrenatural quanto Pedro, quando naquela madrugada, no meio daquela tempestade, Jesus veio andando por sobre as águas e Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem, e Pedro logo desce do barco e caminha por sobre as águas. Pedro não apenas conhecia Jesus, Jesus visitava a sua casa, andava ao lado de Jesus. E assim aconteceu durante 1000 dias, ou 3 anos. Porém, precisava se cumprir a palavra. E Jesus então é pego, é perseguido e é levado para morrer na cruz. Pedro amava Jesus. E de longe Pedro acompanhou todo o sacrifício de Jesus. Talvez você possa me dizer, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Sim, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele não negou porque não o amava. Ele negou porque ele era homem, como nós, como eu e você que somos falhos. E ele negou Jesus simplesmente por medo.
Porém, a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, Jesus não olhou com ele com um olhar de repreensão, mas olhou para ele com um olhar de misericórdia. Porque Jesus viu que era apenas uma fraqueza de Pedro, mas isso não era que ele não o amava. Pedro acompanha de longe a morte de Jesus, sofrendo. Imagina o Pedro que tinha andado com Jesus, caminhado com Jesus, tinha certeza que ele era o Filho de Deus. Imagina o Pedro pensando: mestre, tu podes descer dessa cruz, tu podes te salvar. Mas ele olhando dali, ele viu Jesus sofrer e viu Jesus morrer. Quando Jesus morre, eu imagino Pedro triste pela morte do seu amigo. Afinal de contas, os últimos 3 anos ele tinha andado ao lado de Jesus. Os últimos 3 anos ele tinha todos os dias ao lado de Jesus. Imagina um amigo de você morrer, você vai ficar muito triste. Eu imagino Pedro voltando para sua casa, muito triste, e ficando trancado dentro de casa, chorando a morte de Jesus. E eu imagino Pedro pensando: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou seguir? Se antes eu seguia ao lado de Jesus, mas agora Jesus não está mais, Jesus morreu. Eu imagino que passa um dia, passa 2 dias, e no 3º dia, Pedro fala: eu preciso sair de casa. E Pedro pega o seu barquinho, vai lá no mar de Tiberíades e começa a lançar a rede e pescar. Só que enquanto Pedro está lá tentando pescar, que novamente não consegue pescar nenhum peixe, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai à procura dos seus discípulos. E caminhando Jesus às margens do mar de Tiberíades, a Bíblia fala que Jesus olha e vê um barco dentro da água. E vê alguns homens tentando pescar. Eu imagino Jesus fixando o olhar, tentando reconhecer quem eram aqueles, e quando olha, Jesus diz: eu não acredito que é Pedro. Tentando pescar novamente, não consegue pescar peixe, porque essa mesma cena tinha se repetido há 3 anos atrás. Então Jesus olha e fala: eu não acredito que é Pedro. Aí Jesus aborda eles dessa forma: ei, vocês aí, lança a rede do outro lado do barco. Quando eles lançam a rede, a Bíblia fala que a rede vem com 156 grandes peixes. Aí eles logo falaram: é Jesus, ele ressuscitou, ele voltou. A Bíblia fala que Pedro ficou tão feliz que Pedro pulou do barco e saiu nadando para ir ao encontro de Jesus. Aí quando ele encontra com Jesus, Jesus faz lá um banquete, um jantar, e estão todos eles sentados ao lado de Jesus, comendo. E aí Jesus olha para Pedro e Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde assim: mestre, eu te amo. E aí Jesus fala assim: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz assim: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Só que por uma 3ª vez Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que nessa 3ª vez Pedro ele fica triste com essa insistência de Jesus. E Pedro responde assim: mestre, tu sabes de todas as coisas, então tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente diz: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus fez a mesma pergunta para Pedro durante 3 vezes a mesma pergunta? Porque Jesus estava querendo levar Pedro a pensar. Pedro, tu me amas? Jesus já sabia que Pedro o amava. Jesus tinha andado ao lado de Pedro durante os últimos 3 anos. Jesus viu Pedro lá assistindo a morte dele na cruz, Jesus viu Pedro chorando, Jesus viu tudo. Mas por que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus fez essa mesma pergunta 3 vezes, porque Jesus queria levar Pedro a pensar: Pedro, se tu me amas, o que você estava fazendo dentro do mar, lançando a rede, tentando pescar peixe, se o teu chamado não é pescar peixe? Se eu já te disse que o teu chamado é ser pescador de homens. Vocês entenderam, irmãos? Pedro tinha andado ao lado de Jesus 3 anos. Pedro já sabia que o seu chamado era ser pescador de homens, era ser um pastor, era ser um evangelista, era levar a palavra de Jesus.
Pedro já sabia que o seu chamado era apacentar ovelhas. Porém, quando Pedro se viu longe de Jesus, Pedro pega o seu barco e volta de novo para dentro do mar e tenta pescar peixes. Hoje, essa mesma pergunta Jesus faz para mim e para você. Eu imagino Jesus hoje olhando aqui e dizendo assim: Júnior, tu me amas? E Júnior responde sim. E Jesus diz: então, Júnior, cumpre o teu chamado. Eu imagino Jesus olhando para cada um de vocês, Ariane, Juliana, Vitória, Carol, e dizendo: ei, tu me amas? Mas por que você ainda não está cumprindo o meu chamado? Hoje essa pergunta Jesus fala: talvez você já esteja cumprindo, amém, graças a Deus por isso. Mas talvez tem pessoas aqui que está ainda parado. Ou talvez como Pedro, que quando estava ao lado de Jesus estava cumprindo o chamado, mas quando se viu longe de Jesus, aí ficou perdido. E hoje então eu quero falar um pouquinho sobre o chamado. Tem muitas pessoas dizendo sim para Jesus e não para o chamado. Tem muitas pessoas vindo à igreja dizendo sim para Jesus, mas ainda não está cumprindo o seu chamado. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro passo: como ter certeza que eu tenho um chamado. A primeira coisa que precisa acontecer em nós é ganharmos a consciência de que fomos marcados por Deus antes mesmo de nascermos. Já havia nos predestinado para ser sacerdotes e profetas dessa geração. Foi isso que ele disse a Jeremias: antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O nosso chamado, jovens, tem que se basear em obediência e não em sentimentos ou circunstâncias. Deus não estava fazendo uma sugestão a Jeremias. O chamado é uma ordem a qual respondemos com fidelidade ou infidelidade. A fidelidade é a marca que nos confirma a nossa fé. Jesus indagou: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Aqueles que não estão dispostos a obedecer estão simplesmente brincando de religião e têm uma fé morta. A Bíblia também diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia também diz lá em Mateus 22:14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando eu li este evangelho de Mateus, eu fiquei repetindo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque Deus chama a todos, o chamado é dele, mas a escolha é nossa, se queremos segui-lo ou não. Então, irmãos, nós precisamos ter a certeza que nós temos um chamado. E essa certeza é lendo esses versículos da palavra de Deus. O primeiro passo, então, para nós discernirmos o chamado de Deus é saber ouvi-lo. Às vezes nós temos tantas coisas para fazer que não temos tempo para ouvir a voz do Pai. E nós precisamos reservar um tempo para o Senhor. Quantas pessoas foram chamadas, capacitadas, mas não conseguiram corresponder à sua vocação porque não souberam ouvir a vontade de Deus? E o que nos faz santos é termos a disposição de dizer sim ao Senhor. Nós temos fome de Deus, mas nós não vamos satisfazer plenamente neste mundo. O nosso chamado é individual. Ele nos chama e Ele nos espera. O primeiro passo então foi aquele: você precisa ter a certeza que você tem um chamado. E pela palavra do Senhor, você já viu que você tem um chamado desde antes de você nascer. Deus já tinha escolhido cada um de nós. O segundo passo é buscar a Deus. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3:
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para obras que a tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Buscar a Deus é orar e jejuar. Quando nós fizemos isso, nós estamos dizendo sim a Deus. Eu quero algo sério com você. Quando você disser, eu quero ser separado, o Espírito Santo de Deus é quem vai te separar para essa obra. Então, irmãos, não dá para cumprir o nosso chamado se nós não tivermos uma vida de consagração, de oração e de jejum. Paulo, aqui nessa passagem, a Bíblia fala que Saulo, que ainda era Saulo, né? Só foi transformado em Paulo na sua primeira viagem missionária. Aqui ele ainda não era separado a missionário. Porém, ele já conhecia, já teve um encontro com Jesus, então ele começou a ficar na casa do Senhor, servindo ao Senhor e jejuando. Quando ele ficou fazendo esta busca, aí o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para obras que eu tenho chamado. Então você só vai ser chamado, separado para o ministério, para a obra que Deus tem para cumprir na tua vida, quando você estiver dentro da casa de Deus, orando, jejuando e consagrando. Amém? O terceiro passo para você cumprir o teu chamado é procurar saber qual os seus melhores dons. Cada um de nós, o nosso chamado é diferente. E geralmente o meu chamado vai estar ligado àquilo que eu tenho habilidade de fazer, ou àquilo que eu gosto de fazer. Porque o chamado não é igual para todo mundo, o chamado é individual. O chamado que Deus tem na tua vida é só para ti, só tu vai conseguir desempenhar ele da forma que Deus deseja. Então é por isso importante que todos nós venhamos cumprir o nosso chamado, para que a obra do Senhor seja completa nessa terra. E eu separei aqui algumas perguntas para você tentar identificar qual é o teu chamado. Eu quero que enquanto eu leia, você vai tentando responder aí na sua mente, para você tentar discernir qual é o teu chamado. O que você mais gosta de fazer na igreja? Pensa aí e responda para você mesmo. O que você mais gosta de fazer na igreja? Qual o serviço cristão lhe dá maior prazer? Em que atividade da igreja a liderança lhe pede ajuda? Se um companheiro indicar você para algum trabalho específico, qual seria esse? Porque às vezes nós achamos, né, eu só sei fazer isso, então meu chamado vai ser só fazer isso. Mas não, às vezes alguém nos observa e fala, olha, precisa que façam isso aqui na igreja, e aquela pessoa tem essa habilidade. Então às vezes nós temos chamados, nós temos às vezes algo que nós sabemos fazer com perfeição e que nós às vezes não identificamos como aquilo também seja um chamado de Deus na nossa vida. Qual o assunto ministerial que mais lhe atrai? É a palavra? É o louvor? É o evangelismo? É missões? Qual foi o trabalho que você realizou com muita satisfação? Ao final de que trabalho você se sentiu realizado? E em que área você poderia dar a sua contribuição efetiva, levando-a a um melhor funcionamento? Talvez tem coisas aqui na igreja, ou na sua igreja, que você poderia ir lá e fazer para um melhor funcionamento. Isso também pode ser o teu chamado. E eu separei aqui o chamado na vida de alguns personagens bíblicos, que é para nós identificarmos os diferentes tipos de chamado. Moisés foi chamado especialmente para tirar o povo da escravidão do Egito. Josué foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Samuel foi usado para ser o último grande juiz da nação hebraica e ajudar o povo a escolher o primeiro rei da sua história. Os 12 apóstolos foram chamados por Jesus para estarem ao seu lado e também para serem os primeiros fundamentos da sua igreja. Timóteo
o jovem companheiro do apóstolo Paulo, que foi chamado para trabalhar na causa do Evangelho. João Batista, que foi chamado para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias e preparando-os para a sua vinda. Paulo, o apóstolo dos gentios, que foi chamado pelo Senhor para sofrer pelo seu nome. Esse chamado eu acho que ninguém quer, né? Sofrer pelo nome do Senhor, assim como Paulo sofreu. Esther, a rainha valente, salvou a vida do seu povo, os judeus. Débora, uma juíza exemplar, uma mulher patriota. Lídia foi rica, porém humilde e hospitaleira. Maria Madalena foi amorosa, generosa e firme no trabalho cristão. Dorcas era uma costureira, conhecida por fazer túnicas e vestido para as viúvas e necessitados. Lucas foi um médico que se tornou-se discípulo dos apóstolos. Vejam, irmãos, que diferentes chamados, né? Então, recapitulando, você precisa ter, primeiro, certeza que você tem um chamado. Pela Bíblia, nós já temos essa certeza, temos um chamado. Segundo passo, buscar a Deus. Sem oração, sem jejum, sem consagração, não tem como cumprir o chamado. E o terceiro passo é você, então, depois de já estar buscando a Deus, dizer, olha, eu sei fazer isso melhor, então é isso que eu vou fazer na obra de Deus. O que nós precisamos prestar atenção, irmãos, e aos jovens que estão aqui, é que às vezes nós invertemos essa posição. Às vezes, nós pegamos o nosso melhor dom, começamos a usar a obra do Senhor e esquecemos de buscar a Deus. E não tem como. Você pode dizer, mas eu já prego, mas você está ganhando almas? Se você não tiver o Espírito Santo, você vai estar falando da palavra, você não vai estar realmente entregando aquilo que Deus... Você não tem uma intimidade grande com Deus para você entregar aquilo que Deus quer que você fale. Você pode dizer, não, mas o meu chamado é o louvor. Mas o teu louvor está rendendo conversão? O teu louvor, quando você louva, tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Tem pessoas sendo curadas? Tem pessoas aceitando Jesus? Irmãos, a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Não adianta eu crescer no conhecimento. Não adianta eu crescer, eu ler toda a Bíblia, eu decorar a Bíblia. Mas se eu não tiver a graça, de nada vai adiantar. Também não adianta eu ter a graça, eu orar, jejuar, mas eu não ter o conhecimento da palavra. Então nós precisamos ter sempre, crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Eu realmente espero, irmãos, que Deus tenha falado. Eu sei que Ele falou com alguém aqui. Se tiver alguém aqui nesta manhã que ainda não tinha certeza no teu chamado, ou ainda não estava desempenhando o teu chamado, hoje tu tens essa oportunidade. Hoje Deus vai falar mais conosco, à tarde, no momento da palavra, no momento do louvor, das apresentações, Deus vai estar confirmando. E que, irmãos, você não faça que nem Pedro, que quando está na presença do Senhor está cumprindo o chamado, mas depois para de cumprir. Mas que nós venhamos hoje, irmãos, firmar esse propósito com Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o meu chamado. Amém? Que Deus abençoe. E muito bem, irmãos, vamos receber a irmã Juliana novamente com palmas bem alegres para nós. Chamado de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós temos um chamado, né? Glória a Deus por isso. Eu queria chamar novamente meus ajudantes aqui na frente. Cadê o César, o Ismael, a Leia? Agora nós vamos fazer diferente. Agora vocês não vão precisar sair do lugar, tá? Agora vocês vão poder ficar aí no banco. Pode ficar sentado, vocês. Eu preciso que os meus ajudantes distribua folhas e lápis para cada um dos jovens. Nós vamos escrever, tá bom? Quem tem a letra bonita diz amém. Ixi, então o resto tem a letra feia. Quem tem a letra feia diz misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Ainda bem que ninguém vai ler, só você precisa entender, tá bom? Fica tranquilo que eu não vou ler e ninguém vai ler o que você vai escrever, tá?
Quem já pegou, levanta a folha aí para mim ver. Pronto? Todos já pegaram? A nossa palestra de hoje foi falando sobre o que mesmo? Eu não consegui ouvir. A nossa palestra falou sobre o que mesmo? Vocês lembraram, muito bem. Agora, em primeiro lugar, vocês vão escrever aí na folha qual é o seu chamado. Se o seu é cantar, você vai colocar: o meu chamado é cantar. Se o seu chamado é orar, o seu chamado é orar. Se o seu chamado é pregar, coloque aí na folha qual é o seu chamado. Preste atenção, ainda não escreva. Embaixo você vai colocar o seu sonho. Todo mundo tem um sonho. Qual é o seu sonho? Fazer uma faculdade? Ter um carro? Ter uma casa? Casar? Qual é o seu sonho? Ter muito dinheiro? Eu não sei, cada um tem o seu sonho. Pode começar a escrever. Primeiro o chamado, depois o sonho. Eu vou dar só 10 minutos, tá bom? Então sejam rápidos. Tem gente conversando, agora eu tô na dúvida se tá colando, se tá compartilhando ideias. Tem gente que eu acho que não tem nem sonho, que não tá escrevendo nada. Tem vontade de ter nada não, né? Ah, já sei, vocês estão pensando, né? Então tá bom. Mas quem tá pensando não fica conversando, né? Gente, se fosse eu para escrever essa folha, seria muito pouca, viu? Então, em nome de Jesus, comece a colocar o sonho aí no papel. Tira do coração e põe no papel. Ô, gente, já deu, né? Sim ou não? Quem ainda está escrevendo diz amém. Olha, eu vou dar mais 2 minutos só, viu? Já vou recolher, porque não dá, né, gente? Vocês não têm sonho não na cabeça, nas ideias aí. Então põe no papel essas ideias em nome de Jesus. As meninas aqui na frente estão afiadas, né? Já terminaram. E os meninos aqui na frente estão fraquinhos, né? Meu Deus do céu, juro no céu. Já colocou o teu sonho no papel? Ah, então tá bom. Esse jovem aqui, ele tá pondo o sonho no papel e já tá entregando para Deus, já tá até de joelho aqui. Meu Deus, eu quero meu sonho hoje. As meninas aí atrás já terminaram. Sim. As do meio também. As meninas aqui ainda estão terminando, né? E os jovens aqui conseguiu, Maurício? O sonho dele acho que é uma guitarra nova, né? Tô brincando. Mais 2 minutinhos. Aliás, os nossos ajudantes já podem recolher os lápis de quem terminou. Vamos lá. Quem terminou já pode recolher os lápis. Enquanto os jovens de Santana do Livramento voltam, que eles foram buscar as coisas deles, vamos louvar a Deus, porque todos têm que estar aqui juntos para a gente terminar, tá bom? Vamos cantar o que vocês vieram fazer aqui. Eu não sei se os jovens aí se lembram, mas a mocidade aqui de Bagé vai ensinar. Vamos lá, com palmas. Cadê o Maurício para tocar isso, Maurício? Cadê a banda? Vamos lá. O que os jovens vêm fazer aqui? O que os jovens vêm fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar. Só os meninos. O que os meninos vêm fazer aqui? Mais forte. O que os meninos vêm fazer aqui?
Vocês ainda estão com o papel aí? Cadê o papel de vocês? Eu não estou vendo. Levante ele aí para o alto. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É importante ter sonhos, sim ou não? Sim. Vocês querem crescer na vida espiritual, profissional, financeira, sim ou não? Sim. Então vocês não podem continuar do jeito que vocês estão, né? Mas para crescer, tem que ficar de braço cruzado ou tem que fazer alguma coisa? E os sonhos que vocês colocaram aí no papel, tá difícil de realizar, sim ou não? Tem uns que tá, não tá? Talvez o teu sonho é tão grande, você não tenha condições financeiras ainda. Talvez se o teu sonho for de casar, você ainda nem tá namorando, né? Tá difícil? Mas olha, Deus está dando uma oportunidade para vocês se conhecerem. E o chamado de Deus, está difícil se cumprir ou não? Sim ou não? Sim? Olha, quem disse sim está precisando orar mais então. O chamado de Deus só precisa buscar o Senhor. Porque você já tem, cada um tem o seu chamado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, jovens. Nós temos um sonho e nós não podemos perder o nosso sonho. Nós não podemos deixar que o inimigo tire da nossa mão o nosso sonho. O que é teu e você precisa guardar com você. E pedir apenas a ajuda do Senhor. Eu vou poder realizar o teu sonho? Eu não. E nem você vai poder realizar o meu. Mas Jesus vai, não vai? Enquanto você estava aí escrevendo no papel, Jesus contemplou o que você colocou aí nesse papel. Você crê nisso? Só que você precisa fazer alguma coisa para começar a colocar o teu chamado em prática. Para começar a colocar o teu sonho em prática. Isso não depende de mim, depende de vocês. Todos os dias, talvez quando você vai para a escola, alguém dos teus amigos olha para você e diz assim: você é um burro. Você nunca vai aprender a fazer. Você nunca vai ser CDF igual eu. Você nunca vai conseguir. Talvez alguém do teu vizinho diga: você nunca vai conseguir isso daí que você está querendo. Talvez alguém diga para você: não cante mais. Você não é afinado. Você não sabe cantar. Talvez você tenta pregar e alguém diz: não vai na tua segunda oportunidade. Você pregou muito mal. Mas sabe o que é isso? É a voz do inimigo. Todos os dias o inimigo vai usar alguém para dizer para você: desista do seu sonho, desista dos teus planos, desista do chamado de Deus na tua vida, desista dos teus projetos, desista daquilo que o Senhor tem, porque não vai acontecer. E eu quero perguntar hoje aqui para vocês: vocês vão desistir do que Deus tem para vocês? Sim? Vocês vão abrir mão daquilo que o Senhor prometeu para a vida de vocês? E dos sonhos de vocês? Vocês vão abrir mão? Então levante o teu papel bem alto e diga: Senhor, eu não vou abrir mão do teu chamado na minha vida. Senhor, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. Eu não vou abrir mão de nada, porque eu vou conseguir ser bem sucedido. E em nome do Senhor, os meus planos, os meus sonhos, o meu chamado vai se realizar na minha vida. Amém. O que é guardado aqui na terra, combinado, é com guardado lá no céu, confirmado lá no céu. Era isso que eu queria passar para vocês. Vocês precisam guardar agora esse sonho no coração de vocês, para que nada venha cair por terra daquilo que vocês desejam. Agora, como é um simples papel, eu quero que cada um amasse o teu e jogue aqui no lixo. Cada um vai sair do seu lugar, não precisa ficar aí. Pode levantar e vir aqui no lixo. 2 minutos para jogar no lixo e voltar para o seu lugar. Correndo, correndo. Vamos, vamos. Para que ficar com esse simples papel na mão, não é verdade? Vamos jogar no lixo.
participar? Ô, glória! Tá cheio de gente sonhando hoje aqui. Quero que meus ajudantes venham aqui olhar a caixinha. Olha quantos sonhos aqui no lixo. Não é verdade? Agora eu não entendi uma coisa. Eu falei pra vocês que não era, que o inimigo ia lutar pra vocês jogar o sonho no lixo. E por que vocês jogaram o sonho de vocês no lixo? Poxa, nós acabamos de orar dizendo assim: Senhor, não vou deixar que o inimigo tire o meu sonho. Mas parece que teve alguém que ficou com o sonho ainda aqui. Por que, Ariane, você ficou com o seu sonho? Tá vendo? Olha, eu queria que vocês aprendessem isso, não ser influenciados. Eu disse pra vocês jogar no lixo, mas quem sou eu pra dizer pra você jogar o teu sonho no lixo? Eu disse: eu vou poder te ajudar? Eu vou poder realizar o teu sonho? Então por que eu também vou falar pra você jogar o teu sonho no lixo? Quem sou eu? E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: que todos os dias o inimigo vai lutar pra você jogar o teu sonho no lixo, pra você abrir mão do teu chamado, pra você abrir mão do teu sonho. Mas não abra mão. Mesmo que o inimigo lute, continue com o teu sonho, porque é teu. Levante a tua mão e diga: é meu. E o que é meu, ninguém toma, ninguém tira, ninguém toma, ninguém tira. Amém. Olha, o meu ajudante é tão legal que ele quer que cada um procure o teu sonho aqui agora, para pegar do lixo de novo. Só que não, né, jovens? Vai dar muito trabalho e a gente não tem muito tempo para isso. Mas os sonhos de vocês já estão no coração de vocês e já estão no memorial do Senhor. Agora, eu quero que vocês saiam do seu lugar e venham aqui na frente. Somente os jovens, tá? Os irmãos continuam aí no banco. Só os jovens vêm aqui no altar. Recebe a luz. Vai receber a Jesus que você precisa. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Bem forte, mais uma vez. Recebe a luz. Eu não tô ouvindo vocês cantar. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu quero receber de ti todos os dias. Eu quero receber mais e mais do Senhor. Eu quero a tua unção sobre a minha vida, sobre o meu louvor, sobre os dons que o Senhor me emprestou. Senhor, hoje eu tirei o dia para te louvar, para te adorar, para te engrandecer. E eu quero mais de ti e menos de mim. Amém. Agora eu quero que vocês dêem um passo para trás. Mais um pouquinho. E quero que meus ajudantes fiquem todos aqui na frente. Olha, quem gostou da palestra e da dinâmica, diga glória a Deus. Então vocês vão levar uma medalha hoje para vocês lembrar que vocês não podem mais desistir dos sonhos de vocês, tá? E os ajudantes vão colocar cada um no teu pescoço a medalha, tá? E aqui nessa medalha tem um bloquinho para vocês escrever o que vocês quiserem. E se vocês quiserem escrever os sonhos de vocês quando chegar em casa, pode escrever que hoje
sentem que nós vamos tirar foto. Quem já tiver com a medalha já vai ficando aqui de frente para a igreja. Misericórdia, vai sair todo mundo de cara amarrada na foto. Prontos para a foto, digam X! Melhor.